Imagina um homem responsável por uma das maiores séries de crimes mais macabros de sempre. Um predador que durante anos percorreu durante cidades inteiras à procura de novas vítimas. O seu nome, Luís Alfredo Garavito, mais conhecido como La Bestia, ou seja, a besta. Entre as décadas dos anos 80 e 90 espalhou o terror pela Colômbia, raptando, abusando e assassinando crianças e adolescentes. A dimensão dos seus crimes é tão brutal e tão violenta e tão grotesca que ele até hoje é considerado o maior serial killer de todos os tempos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco! E hoje, como eu já disse no teaser, vamos falar do maior serial killer de todos os tempos, pelo menos eu considero. Não quer dizer que não haja outro que se calhar também esteja na lista, mas aqui no canal eu considero o maior de sempre. E eu quero deixar aqui um disclaimer, este é realmente o pior vídeo que nós vamos fazer até hoje. Já falámos de muita coisa, já falámos de coisas muito violentas, muito grotescas, mas não neste nível. Por isso eu quero mesmo preparar-vos que se vocês não têm estômago para ouvir as coisas que eu vou dizer aqui, eu não vou nem sequer dar o bip, eu vou falar mesmo das coisas, usar as palavras e o YouTube que faça o que quiser com esta informação. Isto tem o intuito de informar as pessoas, não é só para ser sensacionalista, por isso YouTube, por favor, mantenham-me o vídeo aqui, mas obviamente que avisa a minha audiência e a audiência que vem aqui, que se calhar encontrou o vídeo e achou interessante, que realmente quem não tem estômago não veja o vídeo, ok? Antes disso, se estás aqui e se continuas e estás interessado então a ver o vídeo, que vai já começar, deixa só o likezinho, subscreve e ativa o sininho das notificações. Sem mais demoras, espero que vocês estejam bem. Como é que tu estás? Como é que tem estado a correr a tua vida, a tua semana? Está tudo a correr bem? A família vai bem? Eu espero que sim. E agora, chega de conversa e vamos lá apresentar este serial killer. Luís Alfredo Garavito nasceu a 25 de janeiro de 1957 em Génova, no departamento de Quindío, na Colômbia. Garavito e os seus irmãos foram negligenciados. Ele descreveu o seu pai como um mulherengo e dizia que os seus pais discutiam com frequência. O pai dele, para além disso, segundo o mesmo, abusava fisicamente da sua família. Consequentemente, Garavito e os seus irmãos escondiam-se do seu pai. Para além disso, eu quero ressalvar aqui que eu digo alegadamente das palavras de Garavito, porque isto não é confirmado e às vezes não sabemos até que ponto ele não estava a tentar manipular as pessoas a pensarem que ele era um coitadinho e que realmente isto aconteceu. E outra coisa que ele também dizia é que ele sentia que o seu pai só interagia com ele para fins de trabalho e recados e que o repreendia também com frequência. Na escola que Garavito frequentava, ele era provocado, ridicularizado por outras crianças e tinha muitas dificuldades para aprender a maioria das matérias. Garavito era gozado por usar óculos e também era intimidado pelos seus colegas e, portanto, acabava por ficar sozinho nas horas do intervalo. Por volta de 1968, Garavito foi obrigado a sair da escola porque o seu pai queria que ele trabalhasse e também foi desencorajado a fazer amigos ou a interagir com raparigas, num esforço para se concentrar totalmente em ganhar dinheiro para a família em dificuldades. Em 1969, durante uma visita de vacinação de rotina que o seu pai o levou, Garavito foi supostamente molestado sexualmente pelo farmacêutico. O homem era devotamente religioso e conhecia a família, era amigo do pai de Garavito, mas nessa consulta ele terá mordido Garavito, queimado e cortado sadicamente durante o incidente. Especialistas e outros questionaram a veracidade das alegações de Garavito. Após este primeiro incidente, Garavito deduz que com raiva acabou por matar 2 pássaros e dissecá-los. Depois disso, e aqui as coisas começam a ficar mais fortes, ele também começou a acariciar os seus irmãos de forma inapropriada. Garavito também alegou que molestou um menino de 6 anos em 1969. De acordo com familiares e amigos, Garavito tornou-se muito retraído, extremamente agressivo e pronto para se vingar do mundo. Não utilizo o que eu vou dizer como desculpa, mas claramente se nota que Garavito teve uma infância complicada. Não sabemos até que ponto é que ele não está a manipular, mas eu acredito que até um determinado ponto ele tenha sofrido abuso e algum tipo de abuso sexual perante alguém e que algo o tenha recalcado, ou mesmo que não tenha recalcado, o tenha criado e tenha criado um monstro que eu vou dizer, pessoal, porque eu ainda não falei de nada. A família acabou por mudar-se para Trujillo em 1971 e digo
que não sei falar espanhol e estes nomes que eu estou a dizer podem estar todos malditos, por isso desculpem. Depois de chegar a Trujillo, o vizinho mostrou-lhe pornografia. Algo que aconteceu foi que Garavito não reagiu muito bem àquela cena, achou um pouco nojento e o vizinho acabou mesmo por gozar com ele e acabou por agredi-lo fisicamente e sexualmente. Em 72, tentou de forma agressiva iniciar relações sexuais com várias mulheres locais, mas estas rejeitaram os seus avanços. No mesmo ano, a mãe expulsou-o de casa por ter tentado abusar sexualmente de um menino de 5 anos e voltou a ser expulso em 73 após uma tentativa de agressão a um menino de 6 anos numa estação de comboios em Bogotá. O menino gritou e Garavito foi brevemente detido, alegando apenas que queria molestar ligeiramente a criança em resposta a uma acusação de tentativa de violação. E vocês estão a pensar, e eu não quero interromper muito o vídeo porque há muita informação aqui, mas vocês devem estar a pensar como é que é possível todos estes indícios e todas estas questões todas, como é que ele não foi preso mais cedo e detido também mais cedo? Bem, foi essa pergunta que eu fiz ao longo do tempo que eu ia investigando cada vez mais e mais. Depois deste último incidente, ele afirmou que o pai o repreendeu por não ter escolhido uma mulher em vez de uma criança. O que também me leva a pensar que ou eu estou a interpretar mal esta informação ou o pai não era mesmo bom da cabeça, porque, bem, não vais molestar ligeiramente uma criança, mas vais uma mulher? Bem, há aqui alguma coisa que não está bem. Devido às frequentes discussões familiares sobre o seu comportamento, acabou mesmo por ser expulso definitivamente de casa por comportamento homossexual. Garavito começou a trabalhar num fundo de indenizações e mais tarde numa cadeia de lojas, estudando marketing, mas mostrou-se problemático e envolveu-se em altercações físicas com clientes, colegas e superiores. Depois de perder o emprego, começou a trabalhar como vendedor ambulante de objetos religiosos. Quando jovem, trabalhou numa plantação de café em Trujillo, apaixonando-se por uma professora e mãe solteira chamada Luz Maria Oscampo Orozco. O meu espanhol melhorou de certeza neste vídeo, desculpem pessoal, isto é horrível. E mais tarde frequentou as missas semanais. Esta informação é importante porque ele começou a desenvolver ali algo religioso dentro dele, o que iria ser pior também para as suas vítimas. Ambas as suas namoradas, porque ele tinha mais do que uma, tinham filhos, de quem Garavito supostamente cuidava como se fossem seus e era considerado um bom namorado quando sóbrio, porque ele tinha um problema com a bebida. As suas namoradas descreviam Garavito como sendo simpático, só que se tornava agressivo mesmo quando bebia. E quando isso acontecia, ele começava a insultar o pai e a dizer que ia fazer coisas horríveis com ele. Para além disso, quando bebia, também se tornava fisicamente abusivo com as namoradas, além de ciumento, controlador e depreciativo. Como consequência, ele era mesmo alvo de várias fofocas, escândalos, porque também acabava por ser expulso frequentemente da casa das suas namoradas. E chegamos à sua vida adulta nos anos 1970 e é aqui que vocês têm que começar a preparar para o horrível. Garavito sofria sintomas de psicose, paranoia e depressão e abusava compulsivamente de crianças, especificamente do sexo masculino, mas também do sexo feminino. Ele era um homem que tinha depressão e sentimentos suicidas relacionados com a sua falta de realizações pessoais. Ele também queria formar uma família, mas sofria de disfunção erétil. Garavito começou a participar em reuniões de Alcoólicos Anónimos em 1978. Garavito também tinha conflitos com os seus irmãos mais novos, porque o pai, ao fim e ao cabo, tinha preferência por eles. Mudando-se para a cidade de Arménia, conseguiu um novo emprego numa padaria local. Garavito frequentava frequentemente serviços religiosos, onde batia no peito durante a oração. Para além disso, também consultava psiquiatras ocasionalmente, antes de terminar o dia, frequentando o Parque Valência para recorrer ao serviço de prostitutas infantis. Ou seja, era um homem muito perturbado, como vocês podem ver. Tinha várias discrepâncias e até contradições, porque ele ao fim e ao cabo parecia que queria melhorar, mas aquilo não saía dentro dele. E mesmo depois das consultas de psiquiatria, mesmo depois das consultas de Alcoólicos Anónimos, no final do dia ele revertia sempre para o seu demónio interior, que era fazer mal a crianças. O emprego de Garavito na padaria foi terminado depois de se envolver em discussões físicas com os colegas. Posteriormente tentou suicidar-se. Decidiu então procurar cuidados psiquiátricos e foi hospitalizado repetidamente ao longo da primavera de 1980, onde expressou o desejo de morrer devido à crença de que a sua vida não valia nada. Foi tratado principalmente por depressão, apesar dos seus estados de psicose e de bulimia. Foi, no entanto, medicado com antipsicóticos. Com a intenção de explicar ao psiquiatra porque se sentia suicida, Garavito afirmou que queria ter filhos, antes de reformular esta afirmação para implicar que simplesmente queria começar uma família. Eu, honestamente, na tradução que procurei, eu acho que ele queria dizer que ele queria ter crianças. E não no sentido de ter filhos, mas sim
no que ele queria fazer com as crianças e por isso ele depois reformulou isto com o psiquiatra para, ao fim e ao cabo, não dizer o que é que ele era na realidade. Mais tarde, Garavito conseguiu um emprego em 1980 como empregado num supermercado em Arménia, no Quíndio, onde tinha pausas de almoço de 2 horas às quintas-feiras e domingos à tarde. Posteriormente, iniciou um breve relacionamento com uma mãe solteira esteticista chamada Cláudia, com quem se sentia satisfeito. No entanto, Cláudia deixou-o rapidamente, pois a carreira modesta de Garavito não podia sustentar os altos padrões que Cláudia tinha, levando-o a refugiar-se no abuso sexual de crianças na rua durante as pausas do almoço. Durante este período, Garavito referiu sentir constantemente impulso de molestar crianças, muitas vezes enquanto trabalhava. No outono de 1980, começou a transportar lâminas de barbear, velas e isqueiros para torturar ainda mais as vítimas. É aqui que o vídeo começa a ficar pesado. E é aqui que me começou também a gostar a pesquisa deste caso. Porque vais ver o que é que ele fazia com estes objetos às crianças. Garavito chegava mesmo a arrancar um dente para mordê-las com maior eficácia. Após os crimes, escrevia os nomes das vítimas num caderno azul e rezava por elas enquanto percorria o quarto nu, em rituais, e batia no peito. Garavito também lia a Bíblia todas as noites, tentando encontrar uma explicação nos salmos para a sua perversão. Apesar do interesse pelo cristianismo e pelo catolicismo, Garavito desenvolveu igualmente interesse por estudos esotéricos, como astrologia e leitura de tarot, bem como também o estudo de satanismo. Ele visitava consultas de tarot e outros videntes, antes de concluir que eles também sabiam um pouco sobre o oculto, o que o levou a interessar-se mais. Afetado por episódios de depressão e culpa pelos crimes, Garavito alegava sofrer pesadelos com as vítimas e acordar a chorar pelas crianças antes de rir delas. Ao descobrir a autobiografia de Adolf Hitler, Mein Kampf, Garavito tornou-se muito fascinado pelo líder nazi e fez várias ligações entre as suas vidas. Desenvolveu assim uma admiração obsessiva por Hitler e pelas sepulturas coletivas do Holocausto, comentando mais tarde aos investigadores que gostava dos campos de concentração. No dia 25 de janeiro de 84, no seu 27º aniversário, Garavito foi internado sob cuidados psiquiátricos durante 33 dias após uma crise mental. Foi medicado com antipsicóticos e encaminhado para a psicoterapia derivado à sua depressão. Após Garavito obter uma autorização para sair dia 28 de janeiro, ele fugiu então para Pereira, no departamento de Risaralda, onde abusou sexualmente de 2 crianças na zona de Getsemani, antes de deixar fotografias delas com a irmã mais velha. Quando foi identificado publicamente, fugiu da cidade. Garavito voltou então a guardar bisturis, velas e lâminas de barbear em sacos de plástico para futuras vítimas, tendo abusado sexualmente mais de 100 crianças até esse momento. Garavito foi brevemente detido por roubo de joias a um amigo. E este número, pessoal, ainda é pequeno para o que nós falámos no vídeo. Garavito também desenvolveu uma estranha fascinação pelo terrorista doméstico Campo Elias Delgado. E se vocês não sabem o que é um terrorista doméstico, é alguém que normalmente é um cidadão ou residente permanente de um país que comete atos terroristas contra a sua própria população ou governo sem influência estrangeira. Isto com o objetivo de instigar medo para atingir objetivos políticos, ideológicos ou mesmo religiosos. E bem, foi aqui que ele também se tornou mais perigoso, que o iria levar a traçar um plano mais diabólico ainda. E antes de eu continuar, só uma coisa que eu vos quero pedir, não vos custa nada, é só dar mesmo o likezinho, mesmo que vocês estejam a ver na televisão, é só chegar lá abaixo e dar o like, não custa nada e vocês estão-me a ajudar mesmo muito e a dar valor também ao meu trabalho que eu faço aqui. Elias Delgado era um veterano declarado da Guerra do Vietnã que assassinou a sua própria mãe e várias outras pessoas, isto num restaurante em Bogotá em dezembro de 86. Garavito admirava a atenção nacional que Delgado recebeu e desejava imitá-lo. A partir deste momento, Garavito fantasiava adquirir uma metralhadora e aniquilar o pai e a família antes de se suicidar. Idolatrando certos assassinos, sentia que cometer suicídio após o homicídio em massa da sua família seria a sua forma ideal de morrer. Durante este período, Garavito começou a namorar uma mãe solteira, Graciela Zabaleta, que residia perto dos centros psiquiátricos onde ele estava internado. Depois de se apresentar, Garavito sugeriu casualmente que ela fosse sua companheira permanente. Encantada com a confiança dele, Zabaleta deixou que Garavito vivesse com ela em Pereira, em troca de refeições e ajuda no pagamento de despesas de casa. No entanto, Garavito esteve
praticamente sempre ausente, mas acabava por atuar como uma figura paternal e protetora do lar. Após ser visto pelos amigos Jairo Toro e Ancisar Valência embriagado e na companhia de rapazes em motéis locais, o círculo social de Garavito passou a ter conhecimento da sua pedofilia. Apesar disso, não foi confrontado sobre o assunto e os amigos desconheciam em grande parte a depravação dos seus crimes reais. A partir de 88 começou a documentar os abusos, guardando troféus das vítimas em malas de pano pretas em várias residências das mulheres. Entre 1980 e 92, Garavito violou, torturou um mínimo estimado de 200 jovens. Um período durante o qual passou ativamente 5 anos sob cuidados psiquiátricos, tendo tentado suicídio várias vezes. Onde quer que Garavito tenha residido durante esse período, os relatos locais de abuso de crianças aumentaram substancialmente. Enquanto ele usava um tabuleiro de Ouija, o Garavito entrou num estado de psicose no qual o diabo perguntou se ele gostaria de servi-lo. Pessoal, e é nesta altura que eu odeio falar destas coisas. Vocês vão me conhecendo, estas coisas são as que me custam mais, é falar destas questões mais espirituais. Eu odeio falar disto, desculpem. Só queria mesmo deixar isto aqui no ar, que eu sou contra isso. Ele respondeu que sim. O diabo respondeu: mata. Com a matança muitas coisas podem vir. Tentando cometer o seu primeiro assassinato, em 1 de outubro de 92, Garavito procurou um jovem que estava a vender doces e charutos. Bêbado, ele atraiu o jovem que planeava levar para um terreno, para o setor hoteleiro Meliá, em Bolívar, Colômbia. Antes que ele o pudesse fazer, foi interrompido por polícia local, foi espancado. E um dos polícias atingiu-o na cabeça com um revólver. Enquanto Garavito sangrava, roubaram 1000 pesos, um relógio e um anel dele. O seu primeiro assassinato foi de João Carlos. Tinha 13 anos. Dia 4 de outubro de 92, Garavito começou a usar disfarces para evitar a identificação e a prisão. Conhecido localmente como Pateta, um homem generoso que dava presentes às crianças entre o gelo. Durante anos, Garavito comentou os seus crimes com bilhetes, recibos, roupas e carteiras das suas vítimas. Isto tudo numa mala de pano preto, e ele deixava essa mala com a irmã. Ele, para além disso, também coletava dedos dos pés das suas vítimas. Em junho de 96, Garavito reclamou com Luz Marie de perder o seu emprego temporário como vendedor de desodorizante, implorando para ficar em casa dela em troca de comida e ajuda financeira. Desconfiada de Garavito pelo seu alcoolismo e temperamento, ela acolheu-o brevemente com hesitação. Garavito então sofreu uma queda forte no bairro, em Bogotá, quebrando a perna em agosto de 96. Limitado por ter que usar muletas, usava também um colar cervical e gesso. Garavito pediu na rua durante os 2 meses em que residiu com ela. Obviamente que aquilo não correu bem e ele mesmo começou a discutir muito com o filho da Luz, e o filho tinha apenas 15 anos e eles começaram a discutir simplesmente porque Garavito queria ver as notícias. E bem, ele foi despejado. Mais tarde, naquele ano, no dia de Natal, Luz Maria recebeu um presente de um amigo visitante, o que provocou um telefonema furioso e bêbado de Garavito, que afirmou que não gostava daquelas bichas a visitarem a casa. Após ser informado que não era mais bem-vindo, Garavito aparece na manhã seguinte a gritar obscenidades e ameaças enquanto agarrava o pescoço de Luz Maria. Depois de várias horas, Garavito deixou um bilhete a pedir desculpas pela sua atitude, e não só, também aos danos que causou na casa deles. Ele também tinha outro apelido, para além de Pateta, de La Bestia, também se chamava o Conflito, porque ele era conflituoso, como tu podes ver. Ele arranjava confusão com tudo e todos. Garavito desenvolveu então um plano para cometer um assassinato em massa um dia. O grande plano dele era sequestrar vários adultos para ganhar a atenção dos mídia, e o plano era assassiná-los a todos para, mais uma vez, ser motivo de notícia. E, bem, ele planeava também provavelmente morrer no meio daquela confusão toda. Dia 7 de novembro de 1998, um grupo de crianças descobriu um esqueleto em Pereira enquanto jogava futebol, mas as autoridades não deram muita atenção até 15 de novembro, quando valas comuns até de 36 crianças foram descobertas, quase todos meninos, com sinais que tinham sido amarrados, agressão sexual e tortura prolongada. Eles descobriram no total de 41 crianças no departamento de Risaralda, com 27 crianças descobertas na vizinhança do Val della Cauca. E eu já te falei destes sítios, não é? Sítios onde, vocês sabem, Garavito passou. Obviamente que este grande número de desaparecimentos e de assassinatos exigia uma investigação maior. A brutalidade era tão feroz para as autoridades que elas inicialmente levantaram a hipótese de que os assassinatos tinham sido realizados por um culto satânico ou uma rede internacional de tráfico de crianças. Apesar desta ideia inicial, o Ministério Público percebeu rapidamente que poderia não ser o caso, porque a forma como os crimes estavam a acontecer parecia que era um homem que estava a cometer estes crimes. Principalmente também devido
devido à prevalência de cordas de nylon e tampas de garrafas de bebidas alcoólicas encontradas em todas as cenas do crime. No dia 6 de fevereiro de 99, fora da cidade de Palmira, os corpos de duas crianças nuas foram encontradas deitadas uma ao lado da outra numa colina perto de um canavial. No dia seguinte, a poucos metros de distância, eles descobriram o corpo de outra criança. Todos os três corpos tinham as mãos amarradas e sinais de abuso sexual. Os pescoços das vítimas estavam severamente cortados e havia hematomas nas costas, genitais, pernas e nádegas. A arma do crime foi encontrada na mesma área dos corpos. Para além disso, também foram encontrados vários materiais que pertenciam, bem, nós sabemos a quem, a Garavito. E porquê? Porque Garavito, durante um desses crimes, desmaiou parcialmente nu sobre o cadáver de uma criança, embriagado, com um cigarro na mão esquerda. No que é que isso resultou? Num incêndio no próprio canavial. Ele, no processo, queimou-se gravemente e deixou para trás um bilhete, óculos, calções, sapatos e roupas íntimas. Recibos e um bilhete que continha a morada de Graciela Zabaleta também foram encontrados. Vocês já sabem, nós já falamos destes nomes. Pelos óculos, as autoridades conseguiram perceber que era um homem de meia idade e sofria de estigmatismo no olho esquerdo. Os sapatos também mostravam que ele mancava e media cerca de 1,63 m e 1,67 m. Eles prenderam falsamente um criminoso sexual local chamado Pedro Pablo Ramírez Garcia, que tinha 44 anos e mancava da perna direita. Quando dois meninos desapareceram em Pereira, um jovem denunciou Garcia como um homem que tentou agredi-lo. Ele foi mantido preso até que mais crianças continuaram a desaparecer em Bogotá. Enquanto isso, Aldemar Duran, o detetive principal, começou a suspeitar de Garavito como o assassino procurado. A namorada de Garavito foi então contactada e ela dizia que não o via já desde dezembro. No entanto, ela entregou uma mala preta à polícia. E para vocês terem noção, sim, a mala estava com a irmã de Garavito, mas mais tarde a irmã deu a mala a esta mulher. Como vocês podem entender, esta mala continha vários pertences dele. Estes itens incluíam fotos de meninos, diários detalhados dos seus assassinatos, marcas de contagem das suas vítimas. Estas novas informações levaram-nos à residência de Garavito, mas a propriedade estava vazia. Os detetives acreditavam que Garavito estava a viajar em trabalho ou a tentar encontrar a sua próxima vítima. Garcia foi libertado depois de Duran conseguir localizar a namorada e a irmã de Garavito. Agora, antes de saltarmos para o próximo capítulo, e o próximo capítulo é entender quando ele foi preso e o que é que aconteceu depois disso e a quanto tempo ele foi condenado. Mas antes disso, chegamos à parte mais horrível do vídeo. Por isso, aconselho-vos, se não gostarem, passem só para a frente, está tudo bem, porque eu vou falar das vítimas dele e o que é que ele fez com elas. E não é fácil, nada fácil mesmo. Por volta de dia 4 de outubro de 92, Garavito viu João Carlos, 13 anos, a caminhar perto do mercado onde ele tinha bebido. Segundo Garavito, o reflexo do luar no Rio Tinto invocou uma força estranha dentro dele, lembrando-se da sua infância e irritando-o de uma forma horrível. Ele seguiu a criança, comprou uma corda sintética e uma faca. Fez o que ele costuma fazer, oferecer-lhe trabalho por 500 ou 1000 pesos mais ou menos. Depois disso, Garavito disse para o menino vir com ele e eles então dirigiram-se para uma área de Jamundi, uma área remota perto da ferrovia local, onde mais tarde foi encontrado com os dentes da frente arrancados, cortes graves no reto, na garganta e os genitais decepados. Garavito alegou que desmaiou e chorou ao descobrir sangue nas suas roupas pela manhã. Dia 10 de outubro de 92, Garavito aventurou-se a Trujillo para ver a sua irmã Esther. Bebeu conhaque para subjugar os seus impulsos e começou a partir recipientes num estado de raiva depois de ver uma criança a passar. Depois disso, assassinou João Alexander Penaranda, de 12 anos, a caminho da residência da sua irmã, enquanto estava em Tuluá. Em 1993, ele mudou um pouco da sua forma de fazer as coisas e começou a cortar a barriga das crianças. Ele também atraiu 8 jovens com as idades entre 9 e 11 anos de uma escola local para um terreno próximo no distrito de La Vitória. Por medo de ser rastreado por cães farejadores, Garavito descartou então os dedos amputados. Tudo isto aconteceu antes de assassinar Henry Giovanni Garcia, Marco Aurélio Castanho, João David Cardenas e Jaime Orlando Popayan, e mais 3 crianças não identificadas no sudoeste de Bogotá. Ele então matou mais 2 crianças no bairro de Maissan antes de partir para Tuluá, para Pereira, para Quimbaiá. No início de 94, Garavito seduziu um jovem de Bogotá. Tinha mais ou menos 12 anos e adormeceu no autocarro. Depois de lhe dar conhaque e certificar-se que a criança não sabia bem onde é que estava, quase inconsciente, ele amarrou, despiu a criança e começou a perceber-se de um odor desagradável. Depois soltou a criança após descobrir que a fonte do odor era uma vala comum. Imediatamente a criança agarrou na faca, cortou os tendões da mão esquerda de Garavito com a arma antes de ser subjugada e assassinada por Garavito.
Dia 4 de fevereiro de 94, Garavito atraiu Jaime Andrés González, de 13 anos, da Plaza Bolivar para um canavial, logo após ser expulso de um bar naquela noite por reclamar da comida. Para além de todos estes crimes na Colômbia, ele também teve alguns episódios no Equador. Durante o verão de 98, quando assassinou Abel Gustavo Lour Vélez, de 14 anos, um engraxador e entregador de jornal. Em 1999, Garavito, empunhando um facão, agarrou a vítima de 9 anos, William Trujillo. Ele basicamente abraçou-o, ameaçou o menino que ia matá-lo e começou então a levá-lo para o sítio onde ele queria. Trujillo obedeceu e foi escoltado por Garavito até um prédio abandonado onde foi molestado sexualmente e torturado durante 12 horas. Quando Garavito sentiu que alguém estava perto da casa, ele pediu à criança que permanecesse em silêncio. Quando Garavito perdeu a consciência por beber, Trujillo conseguiu fugir. Outra vítima, Carlos Alberto. No início da década de 90, Garavito abordou Carlos Alberto, de 10 anos, no setor Circásia de Quíndio, oferecendo-lhe presentes e 200 pesos em troca de trabalho. Garavito levou Carlos até ao alto de La Taza, onde conversou amigavelmente com a criança. Ao chegar a um local isolado na colina, Garavito colocou uma faca na garganta de Carlos antes de amarrá-lo, violá-lo e torturá-lo. Depois disso, Garavito perguntou a Carlos se ele tinha gostado. Humilhado e com medo de Garavito, Carlos afirmou que sim, que tinha gostado, levando Garavito a ir-se embora após dizer: até para a semana que vem. É assim que eu gosto. Tu também gostes. Outro jovem, Brando Bernal, era um jovem que trabalhou com o pai na década de 90. Enquanto Bernal cuidava dos galos na cabine, Garavito levou-o para um local isolado, ameaçando-o com uma faca. De seguida, amarrou-o, agrediu-o sexualmente e torturou Bernal, com métodos que variavam de esfaqueá-lo 7 vezes, com uma chave de fendas enquanto o violava. Começou também a espancá-lo até que ele ficasse bastante fraco. Bernal conseguiu libertar-se das amarras e fugiu de Garavito. Chegamos finalmente à sua detenção e eu aposto que se tu estás até aqui a ver o vídeo e que te deve ter gostado de ouvir, pelo menos a mim que estou a relatar e a ouvir também, e vai-me gostar também editar, chegou finalmente a sua detenção e tudo foi dia 22 de abril de 1999. Garavito foi detido pela tentativa de agressão sexual de John Ivan Sabugal, de 12 anos. Foi felizmente antes de ele conseguir concretizar os seus planos do assassinato em massa que ele tinha em mente. E perguntas-te o que é que aconteceu então com Garavito e Sabugal. Então, dia 22 de abril de 99, Garavito estava a beber conhaque à noite quando encontrou Sabugal a vender bilhetes de lotaria na cidade de Vila Vivêncio. Apresentou-se como Bonifácio Moreira Liscano, um político local. Garavito procedeu a agarrar Sabugal com uma faca antes de ameaçar a criança que se calasse. Enquanto estava a fingir que abraçava Sabugal, levou-o até um táxi antes de forçá-lo a escalar uma cerca de arame farpado que o levava a uma encosta isolada. Neste local, Garavito procedeu a amarrar Sabugal enquanto gritava repetidamente: "Sou um sádico". Ele então provocou a criança com uma lâmina, gritando várias obscenidades enquanto se masturbava sobre ela. Um morador de rua de 16 anos estava suficientemente perto para ouvir o que estava a acontecer e começou então a insultar Garavito e a atirar pedras para cima dele. Garavito começou a perseguir então o adolescente pelo pinhal, mas os dois meninos conseguiram fugir e fugiram para a fazenda Rosa Blanca, localizada na estrada La Coralina. Nessa fazenda foram recebidas por uma menina de 12 anos. Depois disso, chegou à fazenda pedindo agressivamente informações à menina. A mesma direcionou Garavito, obviamente de forma errada, para uma floresta. Ele foi para a floresta e perdeu-se completamente. A polícia foi contactada então depois, resultando numa busca. As autoridades encontraram Garavito a sair da floresta por volta das 7, enquanto pediam aos moradores locais furiosos que não se envolvessem na busca. Ele deu-lhes então a identidade falsa e alegar ser o político liscano. Apesar disso, eles suspeitaram que o homem fosse Garavito de qualquer maneira. Dia 4 de julho de 1999, as suas suspeitas foram confirmadas. E se tu achas que está tudo terminado aqui, não, porque há uma coisa bastante interessante que a polícia fez, que nós vamos falar disso, mas antes disso, relembrando-te, o likezinho por favor. Garavito tinha uma condição ocular muito rara e encontrado em homens de uma determinada faixa etária. E, se vocês sabem, os óculos dele foram realmente projetados para essa função. E como tu sabes, foram encontrados uns óculos que eram específicos também numa zona do crime, eu falei-te há pouco. Para além disso, Garavito também deixou para trás garrafas de conhaque e as suas cuecas e sapatos. A ADN também foi encontrado nas vítimas, junto com outros objetos deixados para trás. A polícia, como queria realmente provas físicas de que tinha sido Garavito, ou seja, que não houvesse dúvidas quaisquer que ele estivesse envolvido naquele crime. Então o que é que a polícia fez? A polícia agendou Garavito para fazer um exame de vista, isto quando ele já estava preso. E esse resultado ia ajudar a polícia a associar os óculos a Garavito. Agora a questão que tu pensas é, se eles pedissem um exame para Garavito,
ele provavelmente iria tentar mentir. A questão é que aquilo foi pedido a todos os detentos que estavam na prisão. Então aquilo levaria a, provavelmente, Garavito não desconfiar e responder de uma forma sincera. E foi precisamente isso que aconteceu. Outra questão também é, que eu tinha referido há pouco, é que a altura do criminoso, não é, que tinha cometido aquele crime, tinha 1,65 m e também mancava. Enquanto Garavito estava fora da sua cela, os detetives escolheram amostras de ADN da sua almofada e área de estar. O ADN encontrado nas vítimas era compatível com o ADN encontrado na cela de Garavito. E temos um match, e agora é só prendê-lo realmente, para sempre. Garavito foi interrogado depois por mais de 12 horas em outubro. Um detetive no processo leu em voz alta os seus crimes até que ele chorasse e explicou que ficava bêbado e procurava meninos. Ele afirmou que não era homossexual, mas foi vítima de abuso sexual na infância e violava meninos antes de assassiná-los, confessando que o fez a cerca de 140 crianças. No final do dia, ele foi acusado de 138 dos 172 casos. A justiça colombiana conseguiu provar pelo menos 143 assassinatos, mas algumas fontes internacionais dizem que Garavito pode ter feito até 189 vítimas. A idade das crianças era entre os 8 anos e os 16 anos. Garavito foi condenado a 1853 anos e 9 dias. Isto é a sentença mais longa da história da Colômbia. Obviamente, a lei colombiana limita a prisão a 40 anos e como Garavito ajudou a polícia a encontrar os corpos das suas vítimas, a sua sentença foi reduzida para 22 anos. Garavito cumpriu a sua pena de prisão de segurança máxima em Valledupar, no departamento de El César, na Colômbia. Ele foi mantido separadamente de todos os outros prisioneiros porque temiam que ele fosse morto imediatamente. Ele poderia em 2003 ter se tornado elegível para liberdade condicional quando cumpriu 3/5 da sua prisão, mas em 2021 um juiz bloqueou um pedido de libertação antecipada de Garavito por bom comportamento, alegando que ele não tinha pago uma multa para as suas vítimas. Garavito mesmo assim tornou-se esperançoso, tendo expressado ao senador colombiano Carlos Moreno de Caro planos aparentes de entrar no Congresso colombiano, entrar no Ministério como pastor pentecostal e casar-se com uma mulher na esperança de pudesse ajudar crianças abusadas após a sua libertação. Garavito sofria de um cancro ocular e, para além disso, também leucemia, e então ele precisava de transfusões de sangue diárias. Os psiquiatras diagnosticaram-no com transtorno de personalidade antissocial e notaram traços de personalidade narcisista. Garavito, no fim, morreu num hospital em Valledupar no dia 12 de outubro de 2023, aos 66 anos, com leucemia e o cancro ocular. E é realmente assustador. Mas há aqui uma coisa pior. E realmente era o seu modus operandi. E é disso que nós vamos falar agora para fechar o vídeo. Espero que vocês estejam preparados. E para além disso eu ainda queria só dizer isto. Como é que este homem, ainda depois de tudo o que fez, ainda conseguia pensar em viver uma vida normal? Mas não vou dizer mais nada, quero ir ao modus operandi dele. De acordo com Garavito, ele tinha como alvo principal crianças de origem humilde que eram de classe trabalhadora, sem abrigo, camponesas ou órfãs. Garavito procurava crianças e atraía-as, subornando-as com pequenos presentes como dinheiro, doces ou pescados devido a uma força dentro dele. Ele terá molestado meninos com rostos bonitos e olhos azuis ou verdes. O próprio Garavito gabava-se da sua propensão para crianças de aparência inocente com cabelos loiros. Garavito era aterrorizado pelo escuro, então aproximava-se deles em plena luz do dia, em locais públicos que iam do campo às ruas movimentadas da cidade. Garavito também bebia conhaque perto das zonas escolares à noite para esperar por vítimas desprevenidas. Ele oferecia trabalho fácil por dinheiro e usava disfarces que variavam de um padre católico a um professor, a um homem idoso, para atrair vítimas de forma mais eficaz. Para evitar que suspeitas sobre as suas atividades se desenvolvessem, Garavito mudava o seu disfarce com frequência. Garavito normalmente encorajava a ir a um local mais isolado com uma vala comum. Depois de ele beber cerca de meia garrafa de conhaque, Garavito amarrava as crianças, intimidando-as com uma faca, enquanto as acariciava e muitas das vezes masturbava-se à frente delas. Segundo Garavito, ele fez um pacto com o diabo. E então por isso é que ele fazia também muitas vezes os rituais. Eram aparentes sacrifícios de sangue. As crianças eram, por períodos longos, torturadas e abusadas. Eram esfaqueadas com uma chave de fendas nas nádegas, mãos e pés. Tinham as nádegas completamente cortadas com lâminas partidas que Garavito colocava entre os dedos. Enquanto vivos ainda, Garavito cortava os seus genitais e colocava na boca da criança. Eram extensivamente espancadas, queimadas, esmagadas e frequentemente
frequentemente apresentavam cortes profundos nas costas, estômago e garganta. Em alguns casos, eram abusadas sexualmente enquanto intestinos saíam do estômago. Houve uma vítima que foi empalada de forma violenta, entrando pelo ânus e saindo pela boca e esfaqueada mais de 100 vezes. O clímax de Garavito ocorria quando ele decapitava a criança, ou cortava a garganta ao terminar, antes de deixar os genitais decepados na boca da criança. A necrofilia com o cadáver da vítima também estava ocasionalmente envolvida nos crimes, às vezes prematuramente, já que Garavito só conseguia atingir o orgasmo batendo e esfaqueando as suas vítimas durante a relação sexual. Os corpos das vítimas foram encontrados completamente nus, com marcas de mordidas e sinais de sodomia extensa. Recipientes de lubrificante foram encontradas perto dos corpos, junto com garrafas vazias de conhaque colombiano barato. A maioria dos cadáveres apresentava sinais de tortura prolongada. As suas vítimas poderiam ultrapassar as 300, mas isso nunca foi confirmado. Foi Garavito descrito muitas vezes pelos mídias como o pior assassino em série de sempre. Com isto, fechamos o pior vídeo do canal, sem dúvida. Não vou dizer que adorei fazê-lo, obviamente vocês sabem que nós estamos aqui a relatar, mas há coisas que às vezes são mais puxadas de falar, também pela extensão de informação, porque há bastante informação para falar. É um vídeo que eu estou aqui se calhar a gravar, diria, para vocês terem noção, o vídeo irá ter provavelmente 1 hora e irá ficar com meia hora, 25 minutos diria eu, não sei bem, se calhar até mais, estou sem noção. E sei que vai ser um vídeo que não sei se vai chegar a vocês, porque é um vídeo muito forte. Às vezes gostava que tivéssemos uma plataforma que eu pudesse dizer tudo, mais ou menos o que eu quero dizer. Porquê? Porque isto realmente aconteceu. Eu não estou aqui a inventar nada, não estou aqui a vangloriar nada. Mas nós temos que falar das coisas. Eu às vezes sinto-me aqui um bocado atado, literalmente. E eu entendo que se tenha que proteger, às vezes, as plataformas, sem dúvida, e eu respeito isso. Mas, de facto, eu sei que a maior parte das pessoas que veem este vídeo são maiores de idade e que entendem que nós estamos aqui não para vangloriar, não para dar valor a este tipo de crimes que acontece, mas para aprender a história, para aprender que os seres humanos às vezes são muito nojentos, muito horríveis, muito violentos, e estas pessoas existem e nós não podemos realmente fechar os olhos e dizer não existe, não posso falar disto porque é muito mau. Simplesmente quem não gosta de ouvir estas coisas, e vocês sabem, passa a página, tão simples quanto isso, não é? Por isso é que nós seguimos determinadas pessoas que gostamos do conteúdo, por mais mau que seja ou por mais coisas horríveis que façam, não é? E eu só quero dizer que gostava mesmo que este vídeo passasse para as pessoas, que eu acho que não vai passar, mas sei que vocês são fiéis a mim e quem viu e verifica se eu lanço todos os dias vídeo são vocês, e eu tenho a agradecer bastante isso. Tem sido uma jornada incrível, eu gosto sempre de deixar agradecido para vocês, principalmente porque vocês merecem, estão sempre aí, e por isso eu agradeço-te imenso por estares aí e estares a ajudar a realizar o meu sonho, que é realmente isto, estar aqui neste retângulozinho e melhorar o teu dia, ou dar-te algum entretenimento, dar-te algum conhecimento para que tu também tornes mais rico e também vejas o que se passa à volta do teu mundo. Muito obrigado, um grande abraço e ao Vasco!